A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Me chamo Sandra, sou esposa de Mateus, temos 2 filhos, nascemos e nos criamos no Rio de Janeiro. Nos casamos aos 22 anos, mas nunca fomos felizes. Era um problema por vez. Logo no início, houve uma diferença na cor e a minha sogra logo mostrou o racismo dela. Eu lembro como se fosse hoje a primeira vez que o meu esposo nos apresentou. A minha sogra me olhou com a cara de assustada. Espantada ela ficou, pois eu sou morena bem fechada. Eu até costumo dizer que eu sou negra com muito orgulho. Meu esposo branco de olhos claros. Imagina a cara da minha sogra quando meu esposo nos apresentou. Eu, por ser muito frustrada e carente, me doía com tudo, mas eu preciso voltar um pouco na história para você poder entender dessas feridas que ainda estavam abertas. Aos 12 anos, eu perdi o meu pai e perdi também a minha mãe. A minha mãe, na verdade, eu nunca conheci, pois ela foi embora com o melhor amigo do meu pai. Já o meu pai eu perdi porque ele caiu em uma depressão profunda e se trancou em um quarto. Na nossa casa era proibido falar sobre a minha mãe. Na minha casa era proibido falar sobre Deus. Na minha casa era proibido falar sobre relacionamentos. E às vezes, na madrugada, quando eu acordava, eu escutava o sussurro do meu pai dizendo assim: "Por que, Deus? Por quê? Por que, Senhor? Por quê? Por que o Senhor permitiu isso comigo?" Oh, igreja, hoje eu entendo da dor do meu pai, mas naquela época eu só dizia assim para o meu pai: "Como tu és fraco, por que você não se apaixona por uma mulher? Procura uma mulher para o Senhor, por que você não procura uma mãe para mim?" Eu só queria que meu pai procurasse alguém para fazê-lo feliz, mas hoje eu entendo que as pessoas não têm, não podem, não é possível substituir. Nós não conseguimos substituir as pessoas. A falta que aquela pessoa nos faz é ela que nos faz. Nós não podemos substituir, não tem como substituir. Então, o tempo foi passando e eu fui crescendo com todas essas feridas abertas. O meu pai não fazia papel de pai e eu vivia solta por aí. A minha mãe tinha nos abandonado, não fazia papel de mãe. E eu continuava solta por aí. Mas ainda bem que o único homem que eu conheci se tornou meu esposo, o Mateus, um colega de escola. Nos apaixonamos, logo eu perdi a minha virgindade. No início a gente já foi se apaixonando de tal forma que a gente sabia que era amor e amor eterno. E foi assim. Nos conhecemos aos 16 anos, aos 22 estávamos nos casando. Mesmo a mãe dele se assustando com a minha cor, mesmo a mãe dele não me aceitando, e isso não foi barreira para o nosso amor. A gente só queria ficar junto. E o que eu mais amava no Mateus era o jeito dele de menino. Mateus sempre foi muito alegre. E o que Mateus mais amava era me fazer sorrir. Ele fazia de tudo para me ver rindo. Eu acho que ele sabia da minha história. Ele sabia que eu já tinha chorado tanto, então ele fazia de tudo para me ver rindo. E não era uma coisa muito fácil. Eu não ria por qualquer coisa. Hoje não. Hoje, por ser uma nova mulher em Cristo Jesus, eu consigo rir pelos cantos da casa. Mas antigamente não era assim. Era raro alguém me ver sorrindo. Então, quando Mateus chegou na minha vida, ele chegou com esse propósito. E ele disse: "Eu vou te fazer sorrir todos os dias da tua vida." Essa era a promessa do Mateus. E depois que a mãe dele não me aceitou, parece que abriram feridas maiores em mim. E eu comecei também a rejeitar aquela mulher. Eu tinha nojo de ir na casa daquela mulher. E a família dele não me aceitou, lógico. Eu era uma meninazinha pobre, morena, negra. E eles não queriam saber disso para o Mateus. O Mateus era branco, dos olhos azul.
eles tinham com certeza um partido melhor para Mateus. Mas o amor já tinha chegado até nós. Nós não sentimos falta de nada nem de ninguém. Nós só queríamos estar junto. E foi por isso que nós casamos aos 22 anos, tudo direitinho, bonitinho, conforme manda a palavra do Senhor. Então, quando eu ia na casa da minha sogra, ela fazia questão de me dizer: você é uma mulher fraca, frágil, uma mulher dependente, uma mulher carente. Você não é mulher para o meu filho. E eu, ao invés de tentar crescer, ser uma mulher forte, ser uma mulher merecedora do Mateus, eu brigava com a minha sogra. Eu ia bater de frente com ela. E eu respondi: a senhora também não é muita coisa, não. A senhora não tem caráter, não tem princípios. Tudo da senhora se resume em dinheiro. E assim eram nossas brigas. Até que um dia ela me acusou que o filho dela estava infeliz por causa de mim. Eu não aguentei, lógico. Ao invés de pedir ajuda para ela, eu poderia ter dito: pois me ajuda a fazer o seu filho feliz, me ajuda a ser uma boa esposa, me ajuda a ser uma mulher melhor, me ensina como ser mulher, porque a minha mãe nunca me ensinou, a minha mãe foi embora. Faça um papel de mãe na minha vida. Eu poderia ter dito. Mas o meu orgulho, as minhas feridas, minhas frustrações, o meu medo, a minha carência, a minha autoindependência não deixava eu abrir nenhum espaço para a minha sogra. Pelo contrário, todas as minhas feridas, todas as mágoas e traumas só me levavam a rebater o que minha sogra dizia. Às vezes, ela até falava em forma de conselho, mas eu era tão magoada, tão doída, que eu não via como conselho. Eu via como afronta, como insulto. Então eu recebia do jeito que eu estava pronta para receber. E isso é péssimo. Por quê? Porque nós desconstruímos relações saudáveis. Porque nós estamos recebendo como nós estamos por dentro. Então nós precisamos de filtro. E eu não tinha esse filtro. Eu não sabia se minha sogra na verdade queria me ajudar ou se ela na verdade queria me jogar na cova. Então eu peguei essa cova que minha sogra aparentemente estava abrindo para mim e eu abri ainda mais. Então ali eu discuti com a minha sogra, peguei o meu único filho e saímos daquela casa. Depois desse tempo, nunca mais eu voltei até a casa da minha sogra até o dia em que o Senhor proporcionou. Se dependesse de mim, eu nunca teria voltado. E assim eu ajudei Satanás a se levantar contra a minha família. Ele queria destruir e eu ajudava. Eu passei mais tempo sendo a mulher estressada, a mulher vazia, a mulher que trazia problemas para dentro de casa, do que a mulher que edificava o lar. A passagem bíblica em que diz que a mulher tola destrói o próprio lar é verdade. Eu fui essa mulher tola. Então, o meu esposo, ele ficou ainda mais triste, porque como eu não ia na casa da minha sogra, eu comecei a colocar o meu esposo contra a mãe. E aí foi um tiro no meu pé. Pode uma mulher separar um menino, um filho de uma mãe? Pode não, igreja. Houve uma ligação muito forte, Há uma ligação do cordão umbilical. É impossível separar uma mãe de um filho. Então ele ficava dividido entre me agradar e agradar a mãe. A mãe dele lutando de uma forma e eu lutando de outra. E as duas só deixavam Mateus ainda mais confuso e sem paz. Um certo dia, eu olhei para o meu esposo e eu vi o quanto que ele parecia mais jovial do que eu. Então eu achava que todo o fardo pesado estava sobre mim. Porque eu tive 2 filhos. Aqui eu já tinha 2 filhos. Porque eu tive 2 filhos. Porque eu cuido da casa sozinha. Eu não via que era o Mateus que trabalhava lá fora e trazia dinheiro para dentro de casa para nos sustentar. Então eu só reclamava. Mateus foi se estressando. Eu não elogiava, nem ele mais me elogiava. A gente não se encontrava mais. A gente fazia de tudo para fugir um do outro. Ele não estava bem.
Eu também não estava bem. Eu não estava bem comigo, eu não estava bem com o meu corpo, eu não estava em paz com a minha alma, eu não estava em paz com o meu espírito, eu não tinha mais autoestima. Então eu me tornei uma mulher amarga, tão amarga que nem os meus filhos queriam saber de mim. E o meu sorriso foi embora. O sorriso do meu esposo também foi embora. Então uma relação completamente desgastada. E o tempo fez questão. Satanás usou do tempo para nos afastar. E quanto mais nós nos afastávamos, mais Satanás preparava um prato para ser apresentado na vida do meu esposo. Meu esposo sempre foi um homem moleque, menino, como eu sempre falei, alto astral, brincalhão, divertido. E algumas mulheres confundiam isso. Então, um dia, uma mulher chamada Jéssica, ela entrou no nosso meio. E ela entrou como a mulher que iria apresentar Jesus na vida do meu marido. Meu marido começou a contar todos os nossos problemas para ela. E ela dizia, se vocês procurar Jesus, Jesus vai restaurar o casamento. Então aquela mulher que começava a ajudar o meu marido a restaurar o casamento, era uma menina solteira que nunca tinha sido casada, agora estava se apaixonando pelo Mateus. E eu não sabia de nada disso. Até o dia que o Mateus chegou para mim e disse, Sandra, não dá mais. Eu ainda tenho mágoas de você por todas as palavras que você proferiu contra a minha mãe. A minha mãe me contou. Nós não conseguimos mais reatar o nosso relacionamento. Não tem mais o que fazer. Nós estamos tentando e não dá mais. Eu encontrei uma mulher da igreja. Ela chegou no momento em que eu mais precisei. Nos momentos em que eu estava mais abalado e triste. Eu não vou ficar com você só por causa dos nossos filhos. Então, eu quero que você me dê a carta de divórcio para mim poder casar com a Jéssica. Ela é uma mulher de Deus, vai ser uma boa madrasta para os meus filhos e eu acho que a gente pode cada um seguir a sua vida. É essa a proposta do meu esposo. Que eu aceitasse, que eu assinasse o papel de divórcio. Mas eu não sabia o que fazer. Eu não sabia o que fazer. Então, mais uma vez, Satanás tomou de conta de mim e eu disse, lógico que sim. Eu mesma vou dar entrada no divórcio. Eu fui lá, dei entrada no divórcio. Com pouco tempo saiu porque era o que ambos queriam. E ali começou a minha tortura. Eu pensava que o Mateus saindo de dentro de casa, eu iria continuar tendo o dinheiro dele, mas não. Algumas pessoas até podem pensar assim, foi só o marido dela que saiu de dentro de casa. Por que esse choro todo? Por que esse sofrimento todo? Mas é muito difícil. Chega o dia de pagar o aluguel, você não tem. As crianças pedem um alimento e não tem. A geladeira que antes era cheia passa a ser vazia. A cama fica um buraco. A sua rotina muda. Os seus filhos choram. Ver um filho chorando pela falta do pai não tem sentimento de dor que possa expressar. Não tem ninguém que possa medir, calcular o quanto que dói na alma e no espírito. Ver o seu filho chorando pelo pai. E no dia que o filho entra no carro do pai e você vê ele chorando, e ele dizendo, vem mamãe comigo, vem mamãe comigo. O meu filho era tão pequeno nessa época, ele só tinha 2 aninhos. O outro era mais velho, já tinha 4 para 5 anos. E a amante sentada no banco da frente, dizendo que agora era a mulher que Deus tinha dado de presente para o meu marido, porque eu era a mulher tola. Incrível como as amantes se enganam, não é, igreja? Então, eu me trancava em casa e eu comecei a repetir o padrão do meu pai. Por que, Senhor?
Por que comigo? Eu fui abandonada pelo meu pai, fui abandonada pela minha mãe. Eu não tenho irmãos, eu não tenho ninguém. Por que o Senhor está permitindo isso comigo? E a mulher frustrada veio. A mulher vítima veio. E aquela mulher que precisava ser forte não existia mais. Então os meus filhos tinham dias felizes ao lado do pai, ao lado da amante. Mas quando voltava para casa, era só tristeza. Eu estava mais uma vez repetindo o padrão dos meus pais e não percebi. Eu não conseguia cuidar dos meus filhos e eu não entendia que eu estava fazendo isso. Então, infelizmente, com a chegada dessa mulher, eu fiquei cada dia mais triste, mais debilitada. Eu não queria saber de me alimentar. Eu não queria saber de me cuidar. Eu só queria morrer. E Satanás cada vez me consumia ainda mais porque ele me acusava de idolatria. Mas não tinha ninguém para me ajudar. Até que veio em minha mente, oh aleluia, uma abertura, achando que se eu fosse para a igreja, Deus poderia mudar a minha vida. Então eu fui para a igreja. Eu queria trocar. Eu ia para a igreja, eu cumpria o meu papel indo para a igreja e Deus iria trazer o meu marido de volta. Mas é como a missionária disse: enquanto houver um sentimento de troca, Deus não vai agir. E eu fiquei por anos tentando comprar o milagre. Eu fiquei por anos tentando tocar nas mãos do Senhor para que Ele fizesse o que eu queria. Eu não queria me apresentar para Deus, eu só queria o milagre dele. E ali os anos foram passando e as coisas só piorando. Eu lembro que uma vez meu esposo pediu para mim arrumar as malas das crianças, porque as crianças iam passar uma semana na casa deles. E a dor era tão grande, fazia tantos dias que eu não comia nada, que eu simplesmente desmaiei. E o meu filho, o mais velho, pega o telefone e liga para o meu esposo e diz: mamãe desmaiou. Meu esposo vem, me leva até o hospital, mas me deixa lá, como se eu fosse um indigente, uma indigente. E eu me senti tão mal. Eu não tinha mãe para ligar, eu não tinha amigos, eu não tinha ninguém. E o médico dizia: você está sem acompanhante? Então eu falei: sim, doutor, eu estou só. Mas o senhor pode dar o diagnóstico? Eu acho que eu aguento. E ele falou: o seu quadro é sério. Você está anêmica. E eu disse: mas doutor, isso não é tão sério. Ele falou: no seu caso, sim. Se você não tomar os medicamentos, pode virar uma leucemia. E eu fiquei bem baqueada. E eu chorava. Eu chorei o que eu tinha para chorar. Mas naquela hora ali eu tinha um médico para me consolar. E ele me consolou, segurou firme na minha mão, disse que ia me ajudar, disse que estaria ali do meu lado, que eu não estava só, que Deus ia levantar pessoas para me ajudar, que a gente nunca está só. E lógico que daquele quadro todo não tinha como eu melhorar. Lógico que eu queria morrer. Então, para mim foi mais fácil chegar em casa, jogar todos os medicamentos fora, do que ver os meus filhos sofrendo, o meu esposo também. E as palavras da minha sogra vinham como peso para mim. Porque é isso que Satanás faz com a gente. Na hora que a gente está bem, a gente não vai lembrar das palavras que doem. Mas depois, é no momento de maior fraqueza, é que Satanás vai usar todas as palavras que foram proferidas, lançadas contra a tua vida. Então vinha um turbilhão de pensamentos e eu não tinha nenhum motivo para lutar pela minha vida. Então eu me entregava debaixo dos lençóis e
e eu dormia chorando, eu acordava chorando e eu só queria chorar e dormir. Porque quando eu chorava, a dor passava e a dor que eu estava sentindo era dor na alma. E dor na alma não existe medicamentos. E só quem passou por isso sabe o que é dor de alma. Se você já sentiu a dor na alma, como diz a missionária, se a sua alma já gemeu, já chorou, você sabe do que eu estou falando. É você olhar e você não tem mais nenhum sentido. Os seus filhos ficam melhor nos braços da amante. Eles estão bem, sendo bem tratados, cuidados. O seu esposo não se importa mais com você, você não tem ninguém. Eu não ia jogar essa bomba nas costas do meu pai. O meu pai já sofria porque ele foi abandonado. Agora imagina ele sofrer porque a filha dele também foi abandonada. Eu não ia jogar isso nas costas do meu pai. Então eu preferi escolher a morte. E era isso que eu queria, morrer. Eu não me alimentava porque eu queria morrer. Eu não tomava os medicamentos porque eu queria morrer. Sem marido, sem filho, sem amigos, sem ninguém, sem dinheiro. Cobrança, porque era isso que eu tinha. Uma ordem de despejo no apartamento. E eu não sabia mais o que fazer. Aos meus olhos, não tinha nada para agradecer a Deus. Quando os meus filhos voltavam, eu descontava todo o meu ódio, toda a minha frustração, toda a minha dor em cima deles. E isso dói, igreja. Enquanto você está descontando no seu filho, dói ainda mais em você. Então, eu preferia que o meu filho ficasse na casa do pai e da tia maravilhosa. No fundo do poço, eu descobri que a morte, às vezes, é a solução. Então, eu continuava abrindo mão dos medicamentos. Eu queria morrer lentamente. Eu parei de ir naquela igreja da troca. Eu entendi que a troca não ia me servir de nada. Que Deus nunca tinha olhado para mim, que nunca iria olhar. Porque era o meu destino. O meu destino era sofrer. O meu destino era não ter nada nem ninguém. Eu já tinha aceitado. E eu só precisava suportar. E a voz que falava comigo era assim: suporta só mais um pouco e já já você morre e tudo vai passar. Então eu fui suportando. E no fundo do poço, lá no fundo do poço, quando a minha alma nem suportava mais sofrer, quando eu não tinha mais motivos nenhum para continuar viva, eu senti em mãos me tocando. Eu senti um abraço. Eu sentia um abraço quando eu chorava como um bebê, quando eu clamava para morrer, quando eu pedia a morte. Aí eu lembrei de todos ali na Bíblia, a importância de conhecer um pouco da Bíblia. Eu lembrei que Jó amaldiçoou o dia que ele nasceu. Eu lembrei que Jeremias pediu a morte. E eu fui lembrando de várias pessoas que sofreram. Então eu não era fraca porque eu estava sofrendo. Eu era fraca porque eu não estava lutando. E eu dormia. Eu desfalecia na presença do Senhor, mas sem saber que Ele estava cuidando de mim. Eu não sabia que Deus estava cuidando de mim. Eu não sabia. Eu pensei que era na força do meu braço. Eu tentei uma vez conversar com meu esposo. Eu falei assim para ele: eu não tenho mais força.
Eu fui abandonada pela minha mãe, abandonada pelo meu pai, por você, pelos meus filhos. Eu não quero mais viver. Me ajuda a acabar com a minha vida. E nessa hora, é como a palavra do Senhor diz: tem mal que vem para o bem. E nessa hora, meu esposo soltou uma gargalhada. E ele disse: isso. Eu lembro como se fosse hoje. As gargalhadas que ele dava era maléfica. Ele olhava bem na minha cara. Os olhos dele eram vermelhos. E ele dizia: sim, é assim que eu quero que você fique. No fundo do poço. E ele dava as gargalhadas. Mas nessa hora, quando eu olhei para o meu esposo, que eu vi a cara dele, a gargalhada dele, eu falei: não é o meu esposo. Foi ali que aconteceu um despertar em mim. Eu percebi que tinha uma força por trás, que meu esposo não estava só, que não era o meu esposo que estava me fazendo mal. Eu percebi que tinha algo por trás dele. Então nessa hora eu corri para a igreja. Eu saí de dentro de casa e fui correndo para a igreja. E quando eu cheguei na igreja, eu falei: o meu esposo está possuído. Eu preciso, pastor, que o senhor ore. Mas o meu pastor não acreditava em demônios. Ele não acreditava que o homem pudesse voltar para casa. Ele não acreditava na questão de expulsar demônios. Ele não acreditava. Então ele disse: o seu esposo está sobre o livre-arbítrio dele. E Deus não vai obrigar o seu esposo a voltar para casa. Se conforma e procura um novo homem para ser o pai dos seus filhos e para ser o seu marido. Eu saí de dentro da igreja sem falar nada. Falei: esse homem não sabe. Ele não sabe que ainda existem demônios. Ele não sabe. Eu preciso de ajuda. Então, como você, eu fui mais uma que foi buscar refúgio no YouTube, que é uma das maiores igrejas, Quando você quer encontrar coisas de Deus, é lá que você encontra. Não é mais na igreja física, você não encontra mais. Agora no YouTube, quem diria que nós encontraríamos o refúgio em uma tela de um celular? E foi isso que eu fiz. Eu coloquei assim: oração para expulsar demônios do marido. Então tinha uma oração da missionária Ivanilda expulsando os demônios do marido. E eu comecei a ouvir, e eu fui ouvindo, e eu fui buscando outra, e eu fui orando, e eu fui declarando, e aquilo me deu uma força, e eu comecei a entender contra o que eu estava lutando. Então eu mandei uma mensagem para a missionária, mas ela não respondia, e os dias foram se passando, então eu fui ficando fraca porque eu estava só. Satanás perturbava a minha mente, dizendo que não adiantava eu orar, não adiantava eu buscar, não adiantava nada, porque não tinha mais jeito. Então eu comecei a ficar fraca. E ali eu comecei a desistir. E eu comecei a murmurar contra Deus novamente. Eu chamei todo tipo de palavrão com a missionária. Eu até tenho que pedir perdão, missionária. Me perdoa por todos os palavrões. Misericórdia, igreja. Então, após 3 meses, mais ou menos, a missionária me respondeu. E ela disse assim: em que eu posso te ajudar? E era tudo que eu queria ouvir, Era aquela voz suave que falava assim: que eu posso te ajudar. E eu contei toda a história para ela. Mas a missionária não deu muita importância. Ela não me colocou nos casos urgentes. Ela não disse que ia guerrear comigo. Ela simplesmente orou e me deu algumas direções, mandou eu buscar mais a Deus e simplesmente desligou o telefone. Eu fiquei tão frustrada. Foi horrível aquela conversa com a missionária. Eu tinha tantas expectativas e agora eu estava frustrada. Eu não sabia mais o que fazer. A pessoa que para mim ia me ajudar não me ajudou. Então eu fiquei muito mal. Do que eu fiquei muito mal, eu comecei a mandar muitas mensagens para a missionária. Eu ligava direto.
E eu continuei fazendo as orações, mas eu precisava da ajuda dela. E eu pedia: guerreia comigo, por favor. Guerreia comigo, entra por mim nessa batalha, entra comigo nessa guerra. Sozinho eu não vou conseguir, missionária. E quando foi um dia, ela disse assim: sabe por quê? Ainda não tivemos a nossa oportunidade? Porque você está buscando em mim. E quando você buscar por mim, eu não vou conseguir te ajudar. Busca em Deus. Porque se o Senhor me usar, eu consigo te ajudar. Aí eu entendi que Satanás estava me acusando de idolatria. Então eu parei de buscar missionária, me curvei diante do Senhor e disse: Pai, se o Senhor verdadeiramente existe, eu peço para o Senhor tocar no coração da missionária. Inclina a missionária para orar comigo. Inclina a missionária, dá uma ordem para ela guerrear comigo, para ela ser minha companheira de oração. Coloca amor no coração dela pela minha história. Pai, levanta a missionária para orar comigo. Pai, toca no coração dela para falar comigo. Pai, usa a missionária para falar comigo, porque eu não tenho ninguém, Pai. E eu orei de verdade, igreja. Eu orei de verdade. Abri um jejum, mas o meu jejum foi diferente. Eu não fiquei sem comer. O meu jejum foi um jejum de ficar sem me alimentar. Eu precisava voltar a me alimentar. Então eu fiz um jejum com Deus diferente. Eu falei: Pai, se a missionária me ligar, eu volto a comer. Eu volto a comer, Pai, eu prometo. Passou um dia e eu comendo de manhã, de tarde e de noite. Me alimentava bem direitinho, mas a missionária não me ligou. Então uma força dentro de mim dizia assim: para de comer. E eu dizia: não vou quebrar o meu jejum. Eu vou continuar. Eu fiz um jejum de fome, igreja, pode? As coisas loucas desse mundo é para confundir os sábios. Então, depois de 3 dias, sendo obediente, tomando meu café, almoçando e jantando, a missionária me ligou e ela disse: Sandra, eu vou te ajudar. O Senhor me deu uma direção sobre a tua vida. Depois de muito orar, o Senhor me deu uma direção. Aí eu disse: missionária, a senhora estava orando por mim? Sim, filha. Desde o dia que você deixou o seu nome comigo, eu orei todos os dias pela tua vida. E o Senhor me deu uma direção. Pega um papel e uma caneta, que eu vou passar o que você tem que fazer. Eu peguei um papel e uma caneta e ela começou a dizer: essa direção, igreja, foi para mim. Talvez não vai servir para você, mas eu vou contar porque eu vou guardar essa direção para o resto da minha vida. A missionária disse assim: por sua mãe, declare perdão até você perdoar. Por seu pai, ore por ele, para que Deus dê o descanso da alma dele. Pelo seu marido, ore e batalhe para que os demônios larguem a mente dele. Pela sua sogra, ore e reconquiste. Amante, ore para que Deus possa liberar o perdão para ela, pois o que está por vir na vida daquela mulher, você vai pedir misericórdia. Quanto a você, tire toda a idolatria. Você precisa de Jesus. Volte a viver. O mais importante, anote esses 2. Grife como o mais importante. Os seus filhos, volte a ser mãe de verdade. Com relação a Deus, volte a ser filha de verdade. Ela orou, selou e desligou toda a obra de Satanás na minha vida. E pronto. Com aquela direção, eu voltei a lutar. Eu sabia o que eu precisava fazer. Deus ainda usa pessoas aqui na terra para nos ajudar. Então, eu continuei. A minha guerra continuou. Eu montei um quarto de guerra, eu tirei o lixo da minha casa, voltei à posição de batalha, orei, pedi a sabedoria, voltei a ler a Bíblia, procurei uma igreja, me batizei.
Pedi perdão para minha sogra. Comecei a ficar uma mãe melhor. Me tornei uma mãe melhor, uma filha de Deus melhor. Comecei a olhar os benefícios do Senhor na minha vida. Comecei a pedir ao Senhor para criar uma situação, para me aproximar da minha sogra, do meu marido, dos meus filhos, e o Senhor foi criando situações. Uma delas foi que a minha sogra ficou doente e eu tinha um benefício, eu não trabalhava. Por não trabalhar, eu podia ficar com a minha sogra no hospital durante o dia, enquanto os meus filhos estavam na escola, coisa que ninguém mais tinha na família do meu marido. Todo mundo trabalhava durante o dia e tinha uma vida bem corrida. Eu era a única que tinha disponibilidade para ficar com a minha sogra. Igreja, quem podia fazer isso? Só Deus. Eu vi ali que era a situação que eu tinha pedido para o Senhor criar. Então, enquanto meu filho estava na escola, eu ia para o hospital e cuidava da minha sogra. Foi bênção de Deus, até o dia em que ela recebeu alta. Depois da alta, a gente manteve o contato. Quanto ao meu esposo, eu comecei também a reconquistar. Quando meu esposo ia na minha casa, de forma sutil, eu tentava trazer lembrança nossa. Alguma coisa que os nossos filhos faziam, o cheiro, uma comida que meu esposo gostava, uma roupa antiga, uma frase que ele citava, uma boa lembrança. Eu fui trazendo isso para a memória dele. E os dias foram se passando. E, como nem tudo é flores, quando eu estava no auge de todas as coisas boas acontecendo, eu descobri que a amante estava grávida. Eu liguei de imediato para a missionária e eu falei assim para ela: do que adianta tudo que eu estou fazendo? Se Deus agora está dando um filho para ligar eles ainda mais. E ela falou: mulher de pouca fé, Sandra, mulher de pouca fé, lembre-se que antes do milagre vem primeiro a prova. Então, depois do que ela disse, acalmou meu coração e eu voltei para o meu processo. Eu comecei a anotar todos os meus erros, eu pedia perdão, eu me consertava em ações, do jeito que a missionária orientava em 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 17. Ela sempre citava essa passagem bíblica e eu sempre queria trazer essa passagem como orientação da minha construção. E a minha construção foi assim: tijolos, após outro tijolo, outro tijolo, outro tijolo. Aí eu fui batizada, eu me arrependi, eu passei a ser adoradora do Deus vivo, eu sou perdoada, eu comecei a perdoar, eu passei a ser mãe, ser esposa, nora, filha, mulher. Eu mudei da água para o vinho. Eu mudei o meu corpo, a minha alma e meu espírito, as minhas ações, os meus pensamentos, as minhas emoções. Eu fui curada. Só que a velha criatura sempre queria voltar. Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque às vezes fica o espinho na carne e a velha criatura quer voltar. Só que nós precisamos tomar cuidado, não podemos deixar essa velha criatura voltar. Então aquela mulher que estava transformada, curada, estava liberta das dores, dos traumas, da idolatria, de toda a carência, de todo o medo, de toda a insegurança. Eu sei que não foi fácil, mas eu sei que o Senhor também pode fazer na tua vida, como Ele fez na minha. E 9 meses se passaram e nada mudava aos meus olhos. A amante continuava lá, intacta, e Deus não me dava sinal. Então, mais uma vez, eu ligo para a missionária e questiono: missionária, do que adianta? Eu faço tanto, eu oro tanto, eu busco tanto e Deus não está fazendo nada. E aí veio mais uma vez a pergunta da missionária que me confrontou. E hoje eu pergunto para você, para ver se te confronta. Tem certeza que Deus não está fazendo nada? E toda mudança que houve em você? E essa cura que foi gerada em você? E as pazes que você fez com a sua sogra? E as pazes que você fez com seus filhos? Tem certeza que nada mudou? E ali, quando ela me fez aquela pergunta, falei: missionária, me perdoa.
Que o Senhor Jesus possa me perdoar pela minha inconstância, pela minha falta de fé. Quanto que eu sou fraca, Satanás se levanta, ele rouba os sinais e eu creio no que ele está fazendo. Mas eu não consigo acreditar no que o meu Deus está fazendo. Então me perdoa, missionária, me perdoa. E ali ela dizia, não precisa pedir perdão para mim, mas para Deus. Afinal de contas, quem está fazendo a teu favor é Ele. Então eu voltava para o altar do Senhor e pedia perdão. Um certo dia, quando meu filho voltou da casa do pai, o meu filho falou assim, a minha tia foi para o hospital, estava sangrando muito. E eu falei, ela sangrou, filho? Foi. E o meu pai disse que ela perdeu o bebê, não tem mais bebê na barriga dela. Eu falei, meu Deus do céu, pai, arranca de mim todos os sentimentos, pois eu não quero carregar nenhum sentimento sujo dentro de mim, pai. Me liberta de todos os sentimentos, de todos os desejos. Por favor, pai, me liberta. Ali, igreja, eu estava com medo de ficar feliz porque ela tinha abortado. E nós sabemos que um filho é uma ligação para o resto da vida. E eu não queria o meu marido com um filho fora de casa. Então, eu precisava tomar muito cuidado, para aquele meu desejo não se transformar em um pecado. Então, eu precisava muito pedir perdão a Deus para Ele não deixar esse sentimento ruim tomar de conta de mim. E naquele mesmo dia, aconteceu o sobrenatural. O meu esposo liga quando as crianças já estavam dormindo. E ele sabia que aquele horário as crianças não estavam mais acordadas. E ele disse, Sandra, falei, oi, Mateus. Ele disse, as crianças já dormem. Eu falei, sim, as crianças estão dormindo. E ele perguntou, você sabe me dizer o que está acontecendo na minha vida e na vida da Jéssica? Eu falei, não sei. Por quê? Ele disse, porque ela já tentou engravidar 5 vezes. Com esse está sendo o 5º aborto. E os médicos nem sabem mais explicar. Ela é saudável, tem tudo para segurar, mas ela aborta. E ali eu pedi perdão a Deus. Porque eu dizia sempre para Deus que Deus não está fazendo nada, que Deus não me ajudava em nada. Mas ali eu vi que o Senhor estava o tempo todo interferindo na chegada de um bebê, pois mudaria para sempre as nossas vidas. Seria uma ligação para sempre entre o meu esposo e aquela menina. Então o Senhor estava fazendo. E naquele momento eu fiquei sabendo que a moça doce, suave da igreja, que tinha entrado em nossas vidas, agora estava com depressão, com alto nível de estresse, magra, que tinha perdido o emprego e vivia trancada em um quarto. Então meu esposo pediu para mim não mandar mais as crianças para casa, porque ele tinha medo, porque ela estava muito nervosa, ela estava brigando com as crianças, ela não suportava ver os nossos filhos, ela só estava chorando, já tinha tentado suicídio várias vezes porque não conseguia engravidar. Então ela estava muito abalada. Igreja, eu não imaginava que isso pudesse estar acontecendo. Eu nunca pensei em toda a minha vida que aquela mulher que passava uma tranquilidade, uma paz tão grande, aquela moça tão suave, aquela moça tão disciplinada, que trabalhava em uma grande empresa, hoje estivesse nessas condições. Desempregada, com depressão, trancada em um quarto, em um alto nível de estresse. Eu nunca pensei que ela chegaria nessas condições. Mas a palavra do Senhor é muito certa. Você colhe o que você planta. Então nós conversamos por mais algum tempo e desligamos. Ali eu percebi que a amizade tinha começado a voltar. No quarto, eu vi o meu esposo em casa, deitado. Eu achei aquilo tão estranho, mas no dia seguinte eu contei para a missionária. Ela disse que foi uma visão. Eu disse, meu Deus do céu,
Eu não acredito que o Senhor me deu uma visão. O meu esposo aqui em casa, igreja, não passou-se 2 semanas. E o meu esposo, de fato, pediu para voltar para casa. Só que ele não voltou transformado. Ele voltou para casa porque simplesmente não suportava mais a convivência com a Jéssica. O motivo por qual ele tinha voltado era um motivo errado. Ele não tinha voltado porque ele queria a família, porque me amava. Não, simplesmente porque ele estava cansado da vida que ele estava levando com a Jéssica. Então ele deu entrada no divórcio e a Jéssica, muito chateada, teve uma recaída com o ex-namorado dela, que era também um primo. E meu esposo recebeu uma ligação desse mesmo dito cujo, contando tudo para ele. Igreja, creia, mesmo com tudo isso, o meu marido ainda estava encantado por aquela mulher. Dói demais. Meu Deus do céu. Foi difícil suportar essa. Essa eu disse, Satanás, você bateu com força. Porque eu nunca pensei que meu esposo ficaria sabendo que essa mulher deitou com outro homem, que o relacionamento dele já estava desgastado, ele estava na minha casa e ainda queria aquela mulher, ainda tinha lembranças dela, ainda tinha sentimentos por ela, mas eu fiquei muito mal. Então eu liguei para a missionária e ela disse, minha filha, você foi setada. Você lutou e agora foi setada. Satanás lançou uma seta sobre você. Então ali nós já oramos, pedimos a Deus para tirar toda aquela seta de desânimo, de tristeza. E o Senhor fez, deu uma aliviada. Então o meu esposo marcou a data do divórcio, ele foi para a audiência, mas no dia do divórcio, ao invés dele voltar para casa, ele voltou com a amante para o mesmo apartamento onde ela morava. Faltou chão. Eu disse, como é que pode, Senhor? E o Senhor, pela primeira vez, com a voz de trovão, ele falou comigo. Seu esposo não estava pronto. Eu não tenho uma reconciliação para você. Eu quero uma restauração. Seu esposo precisa estar pronto. Você está pronta, mas ele não. Eu não faço remendo de pano novo com roupa velha. Ali eu entendi. Eu entendi que meu esposo precisava passar também pelo momento dele de dificuldade. Então, eu comecei um jejum. Dessa vez foi um jejum de verdade. Eu já estava liberada para fazer jejum de verdade. Eu já tinha uma alimentação normal. Eu já tinha melhorado do quadro de anêmica, já tinha saído desse quadro, eu já estava trabalhando, a minha vida mudou, igreja, mudou tudo assim, não tem nem como descrever tudo o que aconteceu aqui, porque 2 horas seria pouco para dizer tudo o que aconteceu, né, da reaproximação com meu pai, tudo aconteceu assim, eu como mãe, como nora, com as minhas cunhadas, olha, aconteceu muita coisa. A minha vida, de fato, eu olhava e dizia assim, tá tudo bem, só falta o meu marido voltar para casa. Essa era a sensação que eu tinha assim, tá tudo bem, só falta o meu marido voltar para casa. É como a missionária diz, você pode estar no deserto ou pode estar sendo servida pelos anjos no deserto. E ali eu já me considerava sendo servida por anjos no deserto. E aí o meu esposo, ele volta com a amante, me bloqueia, eu fico muito mal por alguns dias, mas eu me levanto logo em seguida em oração. Eu sabia que a minha luta não era contra ele nem contra ela, mas contra as potestades do mal, então eu continuei as orações. Orava todos os dias de madrugada junto com a missionária, fazia campanhas pelo Meet junto com ela e a gente ia orando, declarava a palavra do Senhor. Igreja, não tem coisa melhor do que você versar a palavra do Senhor, declarar a palavra do Senhor. A minha casa mudou, eu mudei, a minha vida mudou depois que eu descobri isso. Louvado seja o Senhor que tem usado esse canal, né, a promessa, como um canal de direcionamento para nós. E aí, depois de tudo isso, eu fui buscando ter paciência no Senhor, porque eu queria para ontem, né? Eu queria para ontem e eu precisava ter paciência. Então, o meu esposo, ele chegou para mim e disse assim,
a Jéssica tá grávida. Eu falei, sério? Tem certeza que é de você? Por que ela não teve uma recaída com o namoradinho dela? Aí despertou a igreja no meu esposo. Ele tinha acreditado. A Jéssica tinha dito assim, tô grávida. Ele, oba, vamos comemorar. Ele estava todo encantado, né? Vamos comemorar o nosso filho, não sei o que, dessa vez vai dar certo. Só que na hora que eu falei, despertou assim nele, sabe? Por isso que a mulher, ela ganha no silêncio, mas no silêncio fala besteira. Tem hora que a gente precisa mesmo falar. E aí ele foi conversar com ela. E na hora que ele foi conversar com ela, ele deu assim uma prensa nela e ela acabou assumindo que não era dele. Ela falou, não, pelas contas eu sei que não é seu. Esse menino realmente é do Jackson, meu primo. E o meu esposo ficou tão desanimado que ele disse, pois aqui encerra para mim, não dá mais. E ela relutou. Ela falou, não, tem que dar, eu não quero meu primo, eu quero você. E o meu marido dizendo que não dava mais. E ela dizendo, não, eu quero você, tem que dar certo, vamos fazer dar certo. Você vai criar esse menino como se fosse o seu filho. E o meu esposo, mais uma vez, por estar encantado, ele decidiu ficar. Só que, igreja, as nossas escolhas, igreja, se não estiver dentro do que Deus quer para nós, nós pagamos um alto preço por escolher o caminho das trevas. E mais uma vez, aquela mulher aborta. Pela 6ª vez, aquela mulher aborta. Só que dessa vez, deu uma complicação e ela precisou retirar o útero. Igreja. Mas o que eu tinha sofrido era no meu ventre. O que eu mais sofria não era ver o meu marido com aquela mulher. O que eu mais sofria era ver os meus filhos com aquela mulher. As postagens, as fotos, o amor que meus filhos tinham, o que ela estava fazendo com eles. Ele nos braços dela, indo para a praia, passeando, fazendo tudo o que eu queria fazer. Quem fez foi a amante. Mas ela pagou um preço que se hoje o Senhor perguntasse para mim, filha, é assim que você quer que eu castigue essa mulher? Eu diria que não, porque nenhuma mulher merece passar por isso. Toda mulher deve ser merecedora de gerar um filho no ventre. Mas aquela mulher tinha mexido na dor, aquilo que me causava muita dor na minha alma. Então, nesse aborto, no 6º aborto, ela teve essa complicação. E ela nunca mais ia poder, e ela nunca mais poderia engravidar. Eu fico imaginando assim, e pergunto às vezes para Deus, Senhor, e se ela não tivesse voltado com meu marido? Será que o Senhor teria deixado ela ter esse filho? E a resposta brada dentro assim de mim, sim. Era a última chance dela. Ela ia ter o filho, não do seu marido, mas de um homem que amava ela. Do Jackson. O Jackson é o homem para ela, mas ela não quis do meu jeito. Ela preferiu do jeito mais difícil. E foi por isso que assim aconteceu. Deus, Ele intervir por nós. Ele coloca a mão dele e age por nós. Ele age a nosso favor. Então aquela mulher que já tinha um quadro de depressão, além de ser abandonada pelo meu marido, ela agora também carregava essa dor na alma dela, de nunca poder gerar um filho. O Deus de Israel, igreja, é um Deus justo, é um Deus também de ira. A ira dele quando desce, igreja, é melhor que nós tivéssemos caído na mão de 1000 homens. Era melhor que nós tivéssemos caído na mão de 1000 demônios, porque aí ele ia lá e nos socorria. Mas quando a gente cai nas mãos do Senhor, ninguém, nada pode nos socorrer. Só o Deus de Israel pode nos libertar. E foi o que aconteceu com aquela mulher. Então o tempo passou, meu esposo pediu para voltar, eu disse que não era a hora e eu disse que queria ser amiga dele. Então ele voltou a morar com os pais
E às vezes eu ia até lá, porque eu já era amiga da minha sogra nessa época, louvado seja o Senhor. E um dia, do nada, rolou um beijo, depois rolou outro beijo, e a gente foi se firmando. Meu esposo me pediu em casamento, agora com o consentimento da minha sogra. Agora era minha sogra que queria, os meus filhos também estavam bem, e a gente começou a pensar na possibilidade do casamento. E marcamos a data e mais uma vez eu me casei com o mesmo homem. E se você me perguntar, você tem vergonha de tudo que o seu marido fez? Eu não tenho vergonha. Eu creio que ele tenha vergonha do que ele fez, mas eu não tenho vergonha. Eu acredito que a vergonha é dele. Foi ele que fez, né? Então eu acredito que é ele que carrega esse peso. Eu não tenho vergonha de ter sido traída. Não tenho vergonha. E se me perguntarem, você está feliz? Sim. Hoje eu sou feliz. Hoje eu e meu esposo temos um relacionamento maduro. Eu voltei a amar meu marido como antes. Meu marido voltou a me amar como antes. E nesse encontro, nós temos agora algo que é para blindar, que é a mão do Senhor. Agora nós somos o cordão de 3 dobras. Agora é o Senhor que nos guarda. Agora é o Senhor que nos protege. Agora é o Senhor que faz parte da nossa história. Antes era um amante, antes era uma sogra, antes eram as outras pessoas que davam um palpite. Mas agora, quem está no controle da nossa história é o Senhor. Dessa vez, o Senhor realmente quer. Dessa vez, o Senhor quer. O meu esposo, você deve imaginar, e não passou por nada, passou sim. Primeiro que ele deixa muito claro que todos os anos que ele ficou com a amante, ele ficou sofrendo. Ele diz que nunca teve paz. Segundo, porque ele declara que ele retrocedeu no tempo. Ele perdeu muita coisa. Ele diz que se sente culpado por ter feito tudo o que fez com a gente. Ele tem um peso nas costas. Meu esposo perdeu o emprego, meu esposo perdeu o carro para a amante. Meu esposo teve que morar com a mãe. E tudo isso causa muita vergonha no homem. E ele precisou voltar para mim. Isso também causou vergonha nele. Isso também quebrou um pouco do orgulho dele. E hoje, meu esposo está muito mais maduro. Hoje, meu esposo sabe o que é fidelidade. Hoje, o meu esposo cuida muito mais de mim, dos nossos filhos. Então, eu sinto a presença do Senhor dentro do meu lar, dentro da minha casa. E hoje eu posso garantir para você, o Deus de Israel, ele restaura casamentos. O Senhor restaura casamentos. E eu creio que em breve é você que vai contar o seu testemunho com riquezas de detalhes. Lembre-se, uma nova criatura em Cristo vive o novo de Jesus. Uma nova criatura em Cristo vive o novo de Jesus. E como eu me tornei uma nova criatura, hoje eu estou vivendo os planos de Jesus na minha vida. Eu estou vivendo o melhor. Eu estou vivendo a honra da segunda casa. Verdadeiramente, o Senhor restaura casamentos. E eu e o meu esposo somos prova viva disso. Amém? Oh, aleluia, igreja! Que forte, não é? Eu sou missionária Ivanilda Costa e eu acabei de ler essa história linda da Sandra e do Mateus. E da mesma forma como a Sandra foi alcançada, eu espero que você também seja alcançada. Eu espero que você também, homem de Deus, seja alcançado. E lembre-se, quem muda as nossas histórias é o Senhor. Só o Senhor pode lhe fazer uma nova criatura. Eu só apresento o caminho, que é o Senhor Jesus. Amém? Eu só apresento o caminho. O restante, tudo quem faz é o Senhor. Toda a honra é do Senhor, toda a glória é para o Senhor. Amém? Eu espero que você compartilhe essa história.
Eu sei que a missionária chorou muito, mas é porque a gente vai se entregando e eu acompanhei o sofrimento da Sandra de perto. Eu sei o que a Sandra passou. Eu sei o quanto que essa menina vem sofrendo desde o momento em que foi abandonada pela mãe, abandonada pelo pai. Amém? Então, mesmo assim, com tanto choro, compartilhe esse testemunho. Eu quero que você deixe o seu comentário aqui do que você achou dessa história. Eu quero que você se inscreva no canal, acione o sininho para você acompanhar outros testemunhos. Eu quero que você, aleluia, busque o Senhor da mesma forma ou até melhor do que a Sandra fez, tá? Eu espero do fundo do meu coração que o seu, aleluia, que o seu testemunho seja em breve publicado aqui nesse ministério, neste canal. Amém? Fique com o Senhor Jesus e até o próximo testemunho, se o Senhor nos abençoar, para vir aqui contar. Amém?